O grande tema de política reuniu-se para debater as eleições autárquicas. A opinião dos comentadores é unânime. Seja quem for o vencedor das próximas eleições autárquicas na Câmara do Funchal, não terá maioria absoluta. Começar pelas autárquicas, naturalmente, por esta coligação ao Funchal. Começava se calhar pelo Humberto. Eu queria ser o último, está bem. Perguntar-lhe este nome, Palpa Fofo, no seu entender, foi o nome possível para a coligação ou é um nome de peso? Eu acho que é um nome possível, aquilo vou dizer a palavra, porque penso que não foi a primeira escolha, pelo menos pelo que se ouvi dizer, não foi a primeira escolha, não era o nome mais desejado pela coligação, pelo que sabemos, mas é o nome de alguém que ao longo do tempo na sua atividade tem demonstrado através da blogosfera, através de alguma opinião própria, essencialmente na parte do ensino e portanto algumas posições nessa área que claramente divergia do poder do PSD, portanto era um nome que pode ser bem aceite para a coligação. Não sei se tem o peso político para conseguir cativar a população do Funchal, porque a própria coligação vai sentir esse problema ao longo do período, quando a própria coligação, devido aos diferentes cores políticas que nela está inserida, eu penso que vai haver problemas e, portanto, o próprio líder candidato terá algumas dificuldades em conseguir lidar com as tendências e com as fações que a própria coligação irá proporcionar ao longo do período nas escolhas das pessoas, nas escolhas para as juntas. Eu penso que irá haver alguma dificuldade. Agora, eu penso que o Dr. Bruno Pereira aqui claramente vai ter vantagem. Penso que, pelo que tenho ouvido, terá de trabalhar um bocadinho mais e, portanto, terá de fazer algum trabalho mais aprofundado. Nota-se alguma divergência clara nas escolhas das listas do Funchal, pelo que eu vi nas notícias, o aparecimento de lista independente, claramente uma dificuldade em unir o partido, algo que devia ser feito por esta candidatura já no Funchal e, portanto, aqui penso que há alguma instabilidade também. Vamos lá ver o que acontece. Penso que o CDS, como disse, acho que o CDS está a aguardar um bocadinho também a evolução das diferentes candidaturas para apresentar todos os nomes agora durante o mês de maio, e eu penso que vai haver grandes surpresas no Funchal. António Lopes, este nome apresentado tranquiliza de alguma forma o candidato do CDS? Sente que ganha mais força? Aliás, o CDS estrategicamente anunciou, já que analisámos essa realidade, anunciou sua candidatura lançando uma candidatura forte, que era o líder do partido, e fê-lo em janeiro. Fê-lo porque tinha estipulado que a candidatura iria trabalhar o Funchal, como está a fazer, está a mapear o Funchal todo e a contactar as populações, o que significa que a nossa candidatura, independentemente das outras que foram posteriormente anunciadas, ainda que no caso da candidatura de Bruno Pereira já estivesse praticamente confirmada, havia ainda a dúvida da candidatura da oposição, do bloco da coligação. Neste sentido, o CDS, independentemente de quem fosse, o CDS ia fazer o seu caminho e ia ter a estratégia que tinha delineado desde o início, e não era o facto de ser anunciado o candidato Paulo Cafofo ou outro qualquer que iria alterar a nossa estratégia. Eventualmente, o facto de ser um candidato não conhecido poderá ter aspectos positivos, mas também os terá negativos, porque, como se sabe, isto é uma candidatura autárquica e para as autarquias normalmente as pessoas têm que conhecer o candidato em termos do seu passado político, ou seja, o que é que fez em prol das populações. Poderá também ter aspectos positivos pelo facto de ser desconhecido, mas eu penso que as pessoas que irão votar nestas eleições autárquicas já devem estar conscientes de uma realidade. O Funchal vai perder a maioria absoluta. Isso é praticamente um ponto assim. Significa que as forças que estão presentes, ainda preciso ter em conta que a CDU também se vai apresentar, e a CDU, por tradição, costuma eleger um vereador. Isso significa que, se a CDU mantiver esse vereador, então ainda mais se confirma aquilo que acabei de dizer, que a maioria absoluta é praticamente um facto que será
quase impossível de conseguir por parte de quem quer que venha a ganhar. Quem quer que venha a ganhar. Portanto, o CDS nessa matéria está a fazer o seu trabalho, temos tido um feedback muito positivo, fico por aqui, mas no entanto há algum incómodo na parte de alguns líderes de determinados partidos que incluem a coligação, nomeadamente o líder do PTP, que está tão incomodado com o CDS que se predispôs agora a disparar em qualquer dirigente do CDS por qualquer coisa. Isto revela que esse candidato que costuma andar com as populações, revela que ele está incomodado com o facto do CDS estar a ter uma grande adesão da parte da sua candidatura no Funchal. Helder, qual será a força deste candidato, sabendo que numa coligação os partidos muitas vezes assumem posições diferentes? Será possível conciliar todos e fazer deste um candidato forte? Bom, este é o único candidato diferente. Atenção, nós estamos a falar de umas eleições que na prática vão ser disputadas por coligações. Nós temos a coligação pela mudança, nós temos a CDU, que também é uma coligação, PCP Verdes, e nós temos, por outro lado, algo que pode vir também a ser uma coligação, que é a PSD-CDS, que existe, que governa o país e que, numa conjuntura de perda de maioria pela parte do PSD, pode vir a se confirmar na cidade do Funchal. Mas estas várias coligações não são todas iguais, ou seja, esta coligação pela mudança não é uma coligação que se candidata com os seus partidos como as outras, ou seja, esta é uma coligação que apoia um candidato independente. É diferente. Isto pressupõe o quê? Pressupõe que todas as questões que às vezes são levantadas de diferenças entre os partidos nem se coloquem, porque nós estamos a falar de uma equipa que neste momento conhecemos quem é o cabeça de lista, o candidato, o professor Paulo Cafofo. Saberemos brevemente qual é o resto da equipa, mas nós estamos a falar de uma equipa de independentes que se candidata, que é apoiada por um conjunto de partidos, e que a partir do momento em que essa equipa ganhe a Câmara, é essa equipa que governa a Câmara. Ou seja, os partidos não terão necessariamente que ter a mesma opinião. Aliás, inclusive nós assistimos a nível nacional à inauguração de uma outra forma de entender as uniões de esforços, que nomeadamente o PSD e o CDS protagonizam, em que estão no mesmo governo e até discordam publicamente. Antigamente isso era considerado como se fosse quase o fim da coligação, e hoje em dia é muito assumido com muita naturalidade. Mas em relação ao Funchal ainda há mais garantias de coesão, que é o facto de o que está a ser candidatado não é um elemento de cada partido, não é uma manta de retalhos, não, é uma equipa. Neste momento só conhecemos o candidato, mas haveremos de conhecer uma equipa coesa, com um cunho forte de independentes, tornando coerente a própria candidatura, o próprio projeto que será apresentado, e isso é uma garantia que, junto dos funchalenses, junto dos munícipes que estão cansados, e é o que mais se ouve hoje em dia, um cansaço em relação aos chamados políticos profissionais, aqueles que andam a vida toda nisto, um cansaço em relação aos partidos políticos. Eu não tenho dúvida que o facto do professor Paulo Cafofo ser o candidato desta coligação pela mudança seja uma mais-valia. E realmente, quando se discutia, até noutros momentos, da figura estrela que poderia surgir, a verdade é que as pessoas estão fartas dessas figuras estrela que andam aqui nos cargos políticos há décadas. As pessoas estão fartas, inclusive, de perceber que essas figuras que têm grande destaque na nossa sociedade são aquelas que estão capturadas pelo próprio sistema, o sistema político esse que as pessoas neste momento discordam, estão descontentes com o resultado. Portanto, seria um contrassenso aparecer agora com uma candidatura com uma dessas figuras, figuras estrela, que muitas vezes a própria comunicação social identifica. Mas algum dos partidos da coligação exerce mais pressão nessa escolha dos nomes
Não, houve um acordo entre os vários partidos em que o Partido Socialista tinha preponderância na escolha do cabeça de lista, com o pressuposto de que esse cabeça de lista fosse um independente, com o pressuposto também que os outros partidos concordassem, e agora é esse cabeça de lista, e de outra forma não poderia ser, para que a equipa seja coesa e coerente e adequada ao projeto que esse cabeça de lista também quer desenvolver e implementar, é esse cabeça de lista que faz essa escolha, obviamente com a discussão que é preciso existir entre os vários partidos. Agora, as pessoas também já estão fartas daquela situação em que um líder de um partido decide uma coisa e as pessoas têm que aguentar isso. Temos que inaugurar um outro tempo, um tempo de diálogo, um tempo em que as pessoas são ouvidas, são chamadas também a decidir, porque o tempo das ditaduras já deu o que tinha a dar e os resultados são péssimos, basta olhar para o que se está a passar aqui na Madeira. Agostinho, o PS teve alguns privilégios na escolha do nome deste candidato. Continua a ser uma boa aposta a presença do PS nesta coligação? Eu desde a primeira hora e internamente nos órgãos a que pertenço contestei este tipo de coligação. E contestei este tipo de coligação contrariando o pressuposto de que a Madeira poderia ser transformada politicamente se o Partido Socialista ou a sua oposição ganhasse autárquicas. Isto, no fundo, seguindo o exemplo das eleições a nível nacional, onde geralmente o poder começa a ser conquistado ao nível das autarquias. As grandes câmaras, por exemplo. Ora, eu contesto isto com base no passado, isto é, o Partido Socialista já ganhou câmaras importantes, não a mais importante, mas câmaras na região, sem que isso tenha resultado com grandes benefícios para as populações e muito menos para a transformação política ou social aqui na região. Portanto, esse primeiro pressuposto acho que não faz grande sentido. Segundo, acho que defendi que esta coligação poderia ser mais perigosa que positiva. Perigosa porque, havendo a possibilidade de ser uma coligação ganhadora, poderia correr o risco da sua governação ser, e atendendo ao arco tão largado dos partidos políticos que a apoiam, poderia causar problemas de governação da Câmara Municipal do Funchal e que levaria a um descrédito maior de todos os partidos que lá estejam e com maior preponderância no partido mais importante da coligação, o Partido Socialista, que poderia perder ainda alguma réstia de credibilidade que ainda possa ter para a população madeirense. E, portanto, defendi isto nos órgãos e volto, portanto, tenho alguma legitimidade para dizer que, discordando desta coligação, sinto que a situação é pior ainda do que à primeira vista se poderia esperar. Este nome não tem um perfil de vencedor. A pessoa do Paulo Cafulfo é-me simpática. O sindicalista Paulo Cafulfo não me parece ter motivos para que eu possa criticar a esse nível. Mas é essencialmente ao nível da sua participação como sindicalista que ele tem o seu passado de cidadania, de atuação social. E, portanto, acho que é uma personagem que é demasiado frágil, e acho que é uma escolha de terceiro grau. Isto é, toda a gente conhece nomes que se foram lançando de candidatos possíveis
para esta coligação, esses que iam saltando, por um motivo ou por outro, na praça pública esses nomes foram lançando, o que veio perturbar ainda a possível grandeza deste nome que agora surgiu. E depois, acho que esta coligação não é uma coligação de independentes apoiados por partidos, é uma coligação de partidos que, à falta de um nome que seja capaz de atrair o eleitorado, procura nos independentes como estratégia clara de aproveitamento de uma situação em que, estando os partidos políticos sob o olhar mais crítico das populações, estando os partidos políticos alvo de algum descrédito, estes partidos entendem que talvez seja melhor uma pessoa que nem seja muito conhecida para dar um rosto impoluto, digamos assim, um não político. Ora, esta é uma estratégia que não vem beneficiar nada do Partido Socialista, porque se o Partido Socialista vem publicamente garantir que o melhor é uma pessoa que não esteja ligada aos partidos políticos, corre o risco de ter de ou desaparecer como partido político e passar a apoiar os independentes todos, porque o melhor é apoiar independentes, ou então, de facto, não ter daqui a uns tempos mudar de discurso, o que aliás não é grande novidade naquelas bandas. Portanto, este projeto não poderá ter uma coerência política apoiada por tantos partidos, alguns dos quais são de uma radicalidade extrema, são partidos de crítica ao sistema e não são partidos de governação. Por isso, não vejo como é que partidos antissistema, como também aqui já foi dito por Helder, essa ideia de que as pessoas estão à espera de um antissistema. O antissistema é a revolução. E ora, aqui o que se passa é apresentar um candidato para a governação dentro do sistema político que nós temos. Portanto, o sistema é este, um sistema democrático. Antissistema jardinista, atenção. Não há antidemocracia nem nada que se pareça. Vamos lá deixar as coisas claras. Então é preciso esclarecer. Antijardinismo. E ora aí é que também, mais uma vez, temos que situar bem as coisas. Estas eleições são eleições autárquicas. E sendo eleições autárquicas, são eleições onde os partidos políticos devem ter uma preocupação extrema de apresentar ao eleitorado, aos cidadãos da região e de cada um dos concelhos, as pessoas melhor colocadas para gerirem os destinos desses concelhos onde as pessoas vivem. Portanto, não é uma questão, estas eleições não podem ser eleições anti-sistema, mas não, estou a falar dos partidos que vocês estavam a referir. Provavelmente estava-se a referir ao PTP, penso que ao PND não tanto, mas ao PTP. E portanto estava-me a referir a esses partidos, estava a referir à eleição. E falo também, porque não, do Bloco de Esquerda. Ora, o que eu quero aqui salientar é que, aliás, os primeiros momentos, os primeiros discursos do candidato mostram claramente que não há nenhuma ideia muito diferenciadora de algumas ideias vagas que os partidos vão distribuindo por aí, nenhuma inovação, nada de novo para apresentar o eleitorado. E por isso acho que a montanha pariu um morganho e temo que de facto seja um morganho com dificuldades de crescer. Humberto, sem ofensa, apenas a figura aqui de estilo que deve ser realçada. Se me permitissem, só para não deixar o assunto arrefecer, eu acho curioso que não haja grandes críticas aos candidatos do PSD, que às vezes até são um tronco de bananeira, que são postos à frente do eleitorado para serem votados, e quando aparece um candidato apoiado pela oposição, esse tem todos os defeitos. E a mim choca-me imenso é quando essas críticas vêm ainda por cima das pessoas que supostamente estão desse lado da oposição.
E aquilo que eu acabei de ouvir aqui até não é um discurso, não digo em relação a este caso concreto e ao professor Paulo Cafofo, não, isso pelo contrário, mas até não é um discurso muito raro. É frequente, e isto tem a ver também com a caixa em que nos meteram durante décadas por este sistema, este regime onde nós vivemos, que é o de apontar defeitos e críticas e denegrir a imagem daqueles que dão um passo em frente e que têm coragem, porque não é fácil e não tem sido fácil ao longo deste tempo dar esse passo em frente para fazer valer a democracia. E quando se tratam daquelas candidaturas de pessoas que beneficiaram ao longo do tempo do sistema, que foram favorecidas, que às vezes até pisaram ou patinharam, como nós costumamos dizer, outras pessoas, essas são incólumes, são perfeitas, não merecem qualquer reparo. E eu recordo que, por exemplo, a candidatura do próprio PSD, essa sim é aquela que as pessoas hoje em dia não confiam, não têm garantias de nada, porque é uma candidatura, primeiro, que está refém do próprio regime que vigora aqui há décadas. Inclusive, a sua equipa está a ser formada, em grande parte, por pessoas fiéis e até que fazem parte desse sistema de governação que vigora aqui na Madeira. E ainda por cima, é encabeçado por alguém que não mostrou o mínimo de lealdade para quem, ao longo de muito tempo, o acarinhou, o apoiou e lhe deu espaço. Ou seja, se nós temos alguma coisa a dizer em matéria daquilo que serve melhor os funchalenses, serve ou não melhor os funchalenses, e aqui não se trata de beneficiar ou prejudicar os partidos. Portanto, o PS até pode sair prejudicado, beneficiado, não sei, também não interessa. O que interessa é beneficiar o Funchal. E não é uma estratégia de poder, de conseguir, a partir do Funchal, criar um movimento que tome conta da Madeira. Não é essa a questão. É a questão do Funchal, é uma questão de ser o melhor para o Funchal. E a teoria de que esta candidatura possa vir a ser uma espécie de vacina contra a mudança do poder aqui, isso aí discordo completamente. Aliás, era essa a teoria dos Estados Unidos quando havia a hipótese de Portugal ser comunista e eles então deixem lá, porque assim depois o resto da Europa nunca mais vai querer o comunismo. Não estamos a falar de nada disso, estamos a falar de uma equipa de independentes apoiada por um conjunto de partidos e que é a única candidatura que se distingue das restantes e é aquela em que as pessoas podem realmente depositar alguma esperança. Humberto, o Dr. Bruno não será com certeza um tronco de bananeira, mas na possibilidade ou na eventualidade de vir a perder uma maioria, está sobre a mesa uma coligação com o CDS? Não, eu queria voltar aqui um pouco atrás dos candidatos do PSD. Muitos deles têm valor também, claro, portanto, não mas são. Muitas vezes alguns não são deles poderá dizer que são impostos, é verdade, às vezes são impostos pelo líder e portanto, e notamos isso agora cada vez mais quando com estas divisões que vão surgindo na imprensa. Eu penso que o que foi dito aqui sobre o candidato à Câmara do Funchal não foi sobre a pessoa, sobre a pessoa. O que se nota aqui é que a coligação, devido a partidos tão diferentes que tem, mais cedo ou mais tarde, vai ter dificuldades em suportar constantemente esse candidato, porque um líder do PTP que tem as posições políticas que toma, estar sentado à mesma mesa com o líder do Partido Socialista, há qualquer coisa aqui que não vai correr bem no futuro. E se por acaso esta candidatura conseguisse, imaginemos, não conseguirá, mas imaginemos que ganharia a Câmara do Funchal. É natural. Não é provável. As sondagens não dizem isso e a população também não. O que é que iria acontecer? O PTP, qual era a posição de um partido daqueles numa coligação? Não tem posição nenhuma. Ia ter posições, ia ser complicado e portanto havia aqui um problema grande. Eu penso que o Dr. Bruno, independentemente de algumas coisas que correram menos bem, conhece bem o Funchal. Uma pessoa que conhece bem o Funchal, uma pessoa que está há muitos anos ligada ao poder local e portanto do ponto de vista de perfil para ser Presidente de Câmara tenho e acho que o tenho demonstrado também.
Em relação às pessoas que o acompanham, são escolhas do partido, penso eu, e algumas penso também dele como líder, como candidato. São pessoas que estão ligadas ao partido, ao PSD, que estão ligadas ao poder regional em alguns locais já na administração pública, com provas dadas nos locais por onde têm passado, e penso que a equipa tem uma boa equipa, o Dr. Bruno, é verdade, mas para ser líder e para ser um candidato forte do Funchal é preciso também ter alguma coragem para enfrentar a alguns problemas de liderança que possa vir a ter, portanto ele tem de ter essa força. Mas não conseguindo essa liderança, poderá se juntar ao CDS? Eu penso que ele vai conseguir essa liderança. Poderá acontecer, se não tiver maioria, poderá acontecer aqui uma probabilidade de coligação no futuro, é possível, a nível nacional acontece, e portanto cada vez mais, eu disse aqui o Alder Spinner muito bem, acho que os partidos, os governos e as câmaras com diferentes forças a governar, até a democracia funciona melhor, porque se ouvem opiniões diferentes e portanto não é só a opinião do chefe e as pessoas dizem todas que sim, e portanto está visto que a governação vai sempre no mau caminho, quando se toda a gente não pode emitir a sua opinião, acaba por o chefe cometer erros que levam todos os outros a ter que pagar por eles, e portanto acho que até se coligações, eu não vejo como aos olhos acontecer, e acho que é benéfico para o poder autárquico. Acho que não vejo isso. A maioria absoluta em todas as câmaras, para mim não me assusta se não acontecer. Acho que para as populações, se for melhor, que assim o seja, e portanto eu não sou defensor que as câmaras todas a maioria, e portanto as diferenças dentro do poder autárquico são importantes para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento das vilas, para o desenvolvimento das localidades, é muito importante. Eu penso que no Funchal pode vir a acontecer isso. Esperemos que o trabalho que o PSD faz, venha a fazer, tenha o seu êxito. Vamos colaborar nesse sentido, e se não acontecer, que a coligação possa acontecer também, portanto não vejo isso com maus olhos. Mas acredita que quem seja que ganhe, ainda falta muito tempo, nunca irá ganhar com maioria absoluta? Neste momento é muito cedo ainda, portanto as candidaturas ainda estão a entrar no terreno, ainda estão a ver pelas estratégias, estão-se a colocar estratégias, o CDS já está no terreno, tem no terreno, é natural que surjam sondagens, mas o PSD também tem uma máquina própria e conhece também muito bem o terreno, portanto, e o candidato em si é uma pessoa que esteve muitos anos no terreno, e portanto conhece muito bem o terreno, ele é o único que não pode falhar como candidato, porque ele o conheceu do terreno, e como líder e candidato tem muito bem percorrer e colocar a estratégia de forma a que tenha êxito. E penso que o Dr. Bruno, conhecendo bem o Funchal, conhece muito melhor o Funchal, penso eu, que o candidato do CDS, e portanto pelo poder autárquico que exerceu, e portanto penso que aí terá vantagens certamente. A divisão, a questão da coligação do professor Cafofo, é uma figura, como disse aqui, um sindicalista, tem provas dadas na sua área, não quer dizer que não venha a colocar, venha a ter uma boa liderança, mas também temos de aguardar que estratégias ele vai propor para o Funchal. Não pode ser só crítica, o que é que pretende construir para o Funchal, que ideias, que desenvolvimentos, portanto tudo isso ainda é muito cedo também para falar, e portanto para emitir uma opinião sobre a pessoa em si, sobre o projeto da coligação. O CDS vai estar preparado para dividir este protagonismo no Funchal? Temos que pôr a questão também se o CDS ganha a Câmara, como é que é? Mas isso é no pós. De todas as maneiras, até porque foi dito anteriormente em relação ao Partido Socialista, acho que o Partido Socialista, numa candidatura, foi uma opção, tomando uma candidatura própria, teria, ou eventualmente uma coligação com partidos, todos com a credibilidade, que há lá elementos que não nos merece. Fácil. Provavelmente até o CDS poderia estar aberto a um entendimento com essa coligação. Agora, a verdade é que esta coligação tem lá um partido que diz em Machico que o PSD e o PS são iguais, que diz no Porto Santo que o PS e o PSD são iguais, e aqui no Funchal ainda não o disse porque ainda não estilhaçou nada. Portanto, um líder de um partido desses que não tem capacidade para se conter do ponto de vista político, não tem uma estratégia, não tem estratégia nenhuma, aliás, dispara em qualquer lado. Não me admira nada que esse candidato dispare no Funchal e destrua a própria coligação. Aliás, espero que não, mas este candidato não merece segurança nenhuma. Portanto, o CDS
entendimento com a coligação, com um candidato, com um partido, com este líder, impossível. É impossível. Aliás, nós já tivemos experiência no passado e temos agora no presente como esta pessoa não merece confiança. Portanto, é preciso que os cidadãos escolham as candidaturas que tenham os candidatos que, para além deles próprios, também tenham o suporte partidário com credibilidade. E, infelizmente, a coligação manteve nesse rol um partido que não merece credibilidade. Não merece pelo que já foi dito. Aliás, basta ver, e o próprio PND, o candidato, o vosso vereador também reconhece, tem feito um bom trabalho no Funchal, mas esse candidato, por muitas vezes, já o criticou. Aliás, ainda recentemente o criticou. Como é que vai? Quer dizer, ele vai se abster de criticar o vereador se ele ganha, quando tem uma intervenção que até é em prol das populações, vai se abster? Quem é que o controla? Portanto, isto tudo vai ter estilhaços. Esperemos que as coisas se componham dentro da coligação, mas com este candidato, infelizmente, com este líder partidário, infelizmente as coisas não vão acontecer assim. O CDS vai trabalhar para ganhar a Câmara, não é para fazer coligações. A verdade é esta. Depois das eleições, que serão provavelmente no final de setembro ou no início de outubro, o CDS vai ver o que é melhor para as populações. A partir daí, esperemos. Se bem que ainda falta um pouco, o CDS poderá estar agora numa boa posição, mas poderá ser eventualmente prejudicado pelo que possa acontecer também em Lisboa. Com a Aliás, parece-me que está sempre um pouco frágil. É evidente que a atuação do Governo da República tem sempre, direta ou indiretamente, consequências nos partidos, sobretudo neste caso no CDS. No PSD as consequências não são muitas, decorrem mais das convulsões internas do PSD Madeira do que propriamente da governação do PSD nacional. O CDS eventualmente poderá ter algumas consequências, sobretudo por causa do voto de protesto, mas nós, CDS Madeira, temos tido a preocupação de defender primeiro os interesses dos madeirenses e porto-santenses. E é evidente que essa é a nossa conduta que tem sido em relação ao Governo da República e em relação também ao Orçamento de Estado, quando votámos contra. E provavelmente no próximo Orçamento, se o Governo lá chegar, não sei se chega, a nossa posição poderá ser a mesma. Ou seja, primeiro, se penalizar os madeirenses, a posição vai ser coerente contra o Orçamento de Estado. É evidente que as pessoas estão numa intenção de penalizar os partidos do Governo e eventualmente identifica o CDS como um partido do Governo, que nós não somos um partido do Governo, nem sequer temos representantes, dirigentes nossos em qualquer cargo do Governo da República, não temos nenhum. Aliás, no passado aconteceu, por exemplo, o próprio PS teve um secretário de Estado dirigente regional no Governo, nós não temos nenhum, nessa matéria estamos à vontade, mas os eleitores são soberanos e vão escolher quem muito bem entender, independentemente de poderem votar numa candidatura que vai defender os interesses dos funchalenses, neste caso, mas que se for um voto de protesto, obviamente que o CDS poderá ser penalizado. Muito bem. Tínhamos falado também já aqui há algum tempo dos independentes que podiam avançar, nomeadamente em São Vicente. Já se passou alguns meses, mas ainda não veio a público nada em concreto. Já não seria a altura de ter aparecido, vindo alguma coisa a público sobre... Eu tenho lido pela imprensa, tenho lido pela imprensa sobre a possibilidade de haver independentes. Ouvi São Vicente, ouvi Porto Santo e também a Freguesia do Monte. Se isso vier a confirmar, algo que se passa efetivamente no poder do PSD e da forma como que está-se gerido o processo das autárquicas. Penso que passados estes anos todos talvez era necessário ver algumas mudanças do ponto de vista da forma como se escolhem as pessoas, como se falam com as pessoas, como se percorre todo o território e tenho ouvido na imprensa, portanto, o aparecimento de candidaturas independentes. Se assim o for, é uma mudança grande do ponto de vista regional e vai ter reflexos complicados para o futuro. Agora, se é cedo ou tarde, depende dos candidatos independentes que vão estar nessas listas e o timing é deles e, portanto, aí não sei, não sou candidato, portanto,
portanto estou perfeitamente à vontade, não sou candidato, não faço parte de listas e, portanto, estou filiado no PSD, sou do PSD, e fico claro mas sei, efetivamente tenho ouvido, tenho lido também sobre essa grande possibilidade. São Vicente, efetivamente, parece-me que é um caso muito forte, com grande possibilidade de avançar essa lista de independentes. E conhece as pessoas? Tem alguma... Pelo que tem vindo a público, conheço o candidato, que falam no candidato, e, portanto, conheço o candidato, não conheço mais pessoas, porque não sei quem são as pessoas, portanto, não faço parte de nenhuma das listas. Não sei, temos de aguardar. Sei que, acontecendo isso, há uma grande mudança do ponto de vista de poder dentro do PSD. Há grandes alterações, sem dúvida, vão surgir. Vamos ver. O CDS mostra-se disponível para apoiar algum grupo de independentes? Já se já aconteceu? Aliás, tirando o caso genuíno dos independentes, do movimento independente Juntos pelo Povo, que o CDS apoiou e com o êxito para as populações, esperemos que agora se consuma através da vitória na Câmara de Santa Cruz, é o interesse das populações que estava em causa e continuará a estar. O CDS apoiará aquela solução que for a melhor para as populações. Aliás, não é uma questão de partido, é uma questão de interesse também das populações. Nós não conhecemos ainda, pelo menos do ponto de vista formal, esta candidatura de São Vicente. Também só ouvimos pela comunicação social o nome. Não sei se ela se vai consumar ou não. No entanto, o CDS tem os seus órgãos eleitos, apresentará a devido tempo a sua candidatura, se não houver outro entendimento em relação a São Vicente. Em relação à freguesia do Monte, como já foi tornado público, o CDS vai apoiar esses candidatos independentes. Portanto, já o assumimos. Consideramos que é uma alternativa positiva para a freguesia do Monte. Eventualmente surgir outra freguesia com candidatos credíveis e melhores para a população, o CDS também poderá apoiar nas freguesias do Funchal. No caso do PND, o PND estava também disponível a apoiar algum grupo de independentes, caso... Sim, eu próprio sou independente, que me candidatei através do PND para a Assembleia Regional. E não há dúvida que neste momento há um sentimento, como há pouco referi, de fazer abrir um bocado algum espaço para estes grupos de independentes. Portanto, há esse sentimento, a própria população, o discurso que se ouve por aí na população é nesse sentido. Claro que há aqui algumas situações que temos ouvido falar de independentes que vão além disso, ou seja, não é só esse sentimento de quererem um grupo de independentes, ou seja, aquele estar farto sempre dos mesmos candidatos, estar farto sempre dos mesmos partidos, mas também é reflexo de divisionismo que existe no PSD. Portanto, penso que os vários casos que têm sido noticiados envolvem sempre, penso que não há nenhuma exceção, envolvem sempre pessoas do PSD que estão descontentes. Claro que nós estamos num momento de mudança, e qualquer mudança implica que aqueles que antes apoiavam o PSD, que era aquele que dominava, agora apoiem outras propostas. E nesse movimento de mudança, muitas vezes as pessoas precisam de ter um passo intermédio, precisam de ter algo menos diferente do que aquela mudança rápida. E é por isso que, às vezes, o próprio CDS também tem beneficiado dessa situação, nomeadamente nas últimas eleições, em que o CDS é visto como estando mais próximo do PSD e, portanto, as pessoas não sentem que estão a mudar tão rapidamente. Estas pessoas que surgem, que saem do PSD, sentem que estar a entrar noutro partido ou noutro movimento partidário, sentem que é uma mudança muito grande e então procuram estes espaços de movimentos de independentes que depois, com certeza, associam a pessoas com outras sensibilidades políticas, a pessoas que não têm tido ligações aos partidos, e isto é o reflexo dessa mudança. E quando nós temos uma candidatura no Funchal que aposta nisso mesmo, em pegar nesse reflexo de mudança, penso que, ao contrário do que foi dito aqui por algumas das pessoas, é uma aposta certa, correta, que terá frutos que eu acredito que serão
mesmo de vitória. Portanto, não ponho isso como uma grande probabilidade. Agora, o que é preciso em relação a esses movimentos que querem realizar candidaturas é realmente tentar reunir apoio à volta deles, porque penso que se esses movimentos forem consistentes, tiverem dimensão e presença na sociedade, não faz sentido cometermos o erro de fazer proliferar candidaturas para dividir a força. Portanto, mais uma vez, o que tem acontecido ao longo do tempo e que tem privilegiado o PSD é as muitas candidaturas que depois dividem os votos e não criam a tal bola de neve para provocar a mudança. Nestes casos, nestes conselhos em que aparecem esses movimentos, há que se agregar a eles para que eles ganhem dimensão e para que sejam a tal mudança. Acho que é possível nas próximas autárquicas o PSD perder alguma Câmara? Eu acho que é possível o PSD perder Machico, acho que é possível perder o Porto Santo, perder São Vicente, perder o Funchal, perder o Porto Muniz. Portanto, estes são, no meu ponto de vista, aqueles concelhos com maior probabilidade do PSD os perder. E Santa Cruz, claro, mas esse já nem ponho esse já estou a considerar que... mas pronto, obviamente que as pessoas depois irão votar e irão decidir. Mas este é o cenário que eu pessoalmente vejo, o cenário de mudança que eu vejo mais provável. Pois claro, há outros concelhos que eu pressuponho que o PSD vai perder força, mas que, infelizmente, dada as estruturas que tem no terreno, o domínio que tem sobre os vários organismos, tudo o que mexe na sociedade, aí será muito difícil. Eu refiro-me, por exemplo, à Calheta, refiro-me à Ponta de Sol, a Ribeira Brava já não tanto, porque ali houve muitas mudanças, mas terá que haver ali uma boa candidatura alternativa ao PSD para galvanizar essa mudança, e isso ainda não aconteceu. Câmara de Lobos também ainda é um bastião do PSD, mas anda ali muita mexida, também vai depender das candidaturas, pode haver aí uma quebra do PSD, mas também, pronto, ou seja, há aqui casos prováveis, isto é mais ou menos como o dengue, há casos prováveis, casos confirmados e casos que não se confirmam efetivamente. Caso esta visão do Andrés Pina se concretizasse, a mudança nestas câmaras, Jardim acabava saindo pela porta pequena. Tinha que sair de imediato, até abrir espaço ao Albuquerque, até. Eu não sei, acho que Alberto João Jardim é um político que não desiste. Não estou a vê-lo procurando sair, seja lá por porta for. Só vai ter que ser empurrado, ele não sai. A personalidade dele é igual à da personalidade de muitos políticos que caíram ou que tiveram de ser empurrados, e por isso não estou a ver sair por porta nenhuma. Ele só empurrado sai. Portanto, eu disse da última vez que cá estive, oxalá que ele saísse perdendo eleições, mas perdendo eleições onde ele se candidatasse. E naturalmente que eu acredito que ele há de se candidatar às próximas eleições regionais e há de perder. Agora, estas eleições autárquicas não me parece que ele faça como outros políticos que saem, até o Pedro Passos Coelho já disse que ele próprio não sairia, percebendo que o PSD vai perder as eleições autárquicas, mas situando bem a importância de umas e de outras eleições, de um e de outro poder. E por isso eu gostaria muito que o PSD perdesse por 1-0. Perdesse por 1-0 e que a população ganhasse com isso, que todas as candidaturas vencedoras fossem candidaturas com personalidades de facto que tivessem em linha de conta o bem comum em primeiro lugar, um serviço à população como principal motivo das suas candidaturas, que de facto isso fosse o princípio de uma transformação económica, social e cultural na ilha, que bem precisado está, e por isso
esses são os meus desejos. Agora, e por isso mesmo, eu, quando no momento anterior respondi à questão que foi colocada, que foi a questão da coligação do Funchal e da sua importância no interior do Partido Socialista, era disso que eu estava falando, não era de outras coisas. E por isso também não gostei de ouvir falar em coragem agora. Coragem agora. Há 5 anos, há 10 anos, há 15, há 20, há 25, há 30, há 35, a coragem para vir para combate era muito mais exigente. Portanto, eu conheço centenas de madeirenses que ao longo deste período combateram corajosamente, sofrendo na pele muitas vezes as consequências desses combates. Mas não foi só nos partidos que isso aconteceu. Nos partidos e fora dos partidos. Paulo Cafofo foi um exemplo. No partido e fora dos partidos, mas sentindo, sofrendo na pele as consequências desse combate. E por isso não falemos de coragem de um independente agora, em desfavor de outros corajosos que ao longo dos tempos têm denunciado, até em períodos em que era mais difícil denunciar. Hoje, dada a realidade que nós vivemos, a verificação de que algumas políticas levaram à desagregação económica e social da nossa região, essas políticas não começaram há 10 anos, não começaram há 5, não começaram agora, começaram há 30 anos. E há 30 anos eu conheci e participei em denúncias desse tipo de políticas. E por isso, as pessoas que são capazes de denunciar os processos no seu início, dizendo publicamente quais poderão ser os resultados daqueles processos, essas pessoas foram corajosas e foram politicamente clarividentes. E por isso eu quero destacar que na oposição temos encontrado ao longo destes anos pessoas de um enorme caráter e de uma enorme coragem, que eu quero saudar no momento em que de facto é mais fácil nós verificarmos que os resultados de facto não foram os melhores e infelizmente vêm ilustrar aquilo que esses opositores ao longo dos tempos foram denunciando. Agora, eu também preciso de ver nas coligações pessoas que tenham não só princípios políticos, mas também ideias para oferecer à população, ideias e com credibilidade. Pessoas, reparem, há muitas pessoas que têm experiências na vida autárquica, estando não só nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, nas juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia, ao longo, em toda a sociedade, pessoas com muita experiência nessa área. E não pode ser agora tentar deitar para debaixo do tapete ou para o balde do lixo muita experiência acumulada de muitas pessoas que ao longo destes anos foram tendo conhecimento da população. É que chegam agora os candidatos novos e é sempre o mesmo processo. Vão procurar às populações, procurar saber junto das populações o que é que as populações precisam. Isto só significa inexperiência, só significa muitas vezes diletantismo. Até os candidatos já batidos do PSD e do CDS estão a fazer isso. Porque no fundo sabem que essa é a experiência que levou o Alberto João a governar durante estes anos e procuram seguir-lhe o rastro. É assim que se ganha. Então a gente também vai fazer mais ou menos assim. Mas isso é cair no mesmo erro, porque não serão, porque se uma governação for atrás das exigências e das vontades das populações, não chega a lado nenhum. É o resultado, o que fizeram
os partidos ao longo destes tempos, no país e na região, foi procurar servir um conjunto de interesses que não foram os interesses globais. E por isso não foram os da população. muitas vezes serviram alguns interesses. Eu recordo ter feito campanha para a minha freguesia, São Pedro, e cheguei junto num beco. Havia um problema do muro e de umas águas. E os dois vizinhos discutiam e ambos pediam encarecidamente, por isso iriam votar se resolvesse o problema deles, que resolvesse o problema do muro. Mas o muro, eu queria resolver o problema do muro do município A e contrariava o município B. E o município B disse-me: olha, você resolve o meu problema e não quero saber lá qual é o problema do meu vizinho. E eu era o político ladrão. De facto, eu era o político bandido. Eu era o político que estava ali na política para me servir dos outros. E não queria resolver o problema de cada um. Ora, o problema de cada um, muitas vezes, dos problemas dos cidadãos, são os problemas mais mesquinhos que podemos encontrar, porque, neste sentido, para eles é o mais importante, mas para o bem comum é o mais mesquinho, é o menor. E por isso mesmo acho que a credibilidade na política há de se ganhar quando o político não precisar de fazer esses números, de fingir que vai agora falar com as populações, de fingir que agora até já faz voluntariado, já é um voluntário em determinados momentos. Dar os vários exemplos, não é só uns. Essas situações, o político tem que ser alguém, e nas autárquicas, alguém que saia. O verdadeiro independente é aquela pessoa que saia dentro do povo, pessoas que conhecem os problemas porque vivem os problemas, pessoas que não precisam de tirar a fotografia, mas que fazem solidariedade, que estão em organizações desportivas, que estão em organizações culturais, que estão em associações de solidariedade social e que tenham um reconhecimento público dos seus conterrâneos. Ora, enquanto não forem estes os candidatos, que serão de facto, pertençam a um partido político, ou sejam independentes, as populações ficarão mais enganadas ou menos enganadas, à espera que aquelas pessoas não estejam ali a defender as suas cores, as cores das camisolas que vestem, mas os seus interesses coletivos. Muito bem.